Será que buscar o crescimento financeiro é algo errado? Ou será que a teologia da prosperidade é que a gente deve buscar? Bom, isso é algo que a palavra de Deus ela é muito clara, ela nos ensina e eu, por experiência própria, eu posso dividir um pouco do que eu vivo a respeito disso. É lógico que Deus ele colocou no coração do homem o desejo por crescer. Na realidade, é um mandamento de Deus que a gente cresça em tudo naquele que é o cabeça, Cristo Jesus. A vontade de Deus é que a gente cresça, sim, em todas as áreas da nossa vida, inclusive na área financeira. Aliás, Jesus ele usa diversas parábolas em que ele utiliza o dinheiro como um modelo, um símbolo para falar acerca de coisas eternas, né? Falar acerca do reino de Deus. Mas ele utiliza, sim, o dinheiro e ele sempre utilizou ali, como por exemplo a parábola dos talentos, elogiando aqueles que fizeram com que os talentos ou aquela unidade monetária crescesse, ao contrário daquele que não fez com que a unidade monetária, né, de um talento crescesse, né, escondeu aquele talento e não cresceu. Enfim, então nós vemos também, né, que Jesus utiliza desses princípios para crescimento. Qual é o problema, né, que a gente vê? É que o coração do homem é enganoso, a Bíblia fala que é desesperadamente corrupto e que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro em si, ele pode ser uma grande bênção na vida de qualquer pessoa. Nós precisamos de dinheiro, de recursos financeiros para poder pagar nossas contas, poder nos alimentar, poder nos vestir, poder nos locomover. Para tudo isso, nós necessitamos de dinheiro. São necessidades que nós temos e as quais, né, o dinheiro acaba suprindo. Mas, na realidade, a Bíblia diz que do Senhor é o ouro e a prata. Tudo que há na terra. A Bíblia fala, Salmo 24:1, que do Senhor é a terra e a sua plenitude, seus moradores, os que nela habitam. Tudo pertence a Deus e é Ele quem nos dá força para adquirirmos riqueza. Está lá em Deuteronômio essa palavra. Deus nos dá força para adquirirmos riqueza. Então, é Ele quem nos dá força, a Ele deve ser a glória, né? É Ele quem nos dá o entendimento, é Ele quem nos dá capacidade, é Ele quem nos dá conexões, é Deus quem nos dá tudo isso. O dinheiro ele acaba sendo sim uma consequência de algo que Deus nos deu e que precisa ser usado, ou seja, a força, a capacidade, os talentos. Aliás, a Bíblia fala que Deus não abençoa aquele que não quer trabalhar. O apóstolo Paulo fala, inclusive, aquele que não quer trabalhar, que também não coma. Não é justo, não houve semeadura, né? Na realidade, o salário ele é recompensa de um trabalho, ou um recurso financeiro é a recompensa de um trabalho. E o trabalho foi exercido por conta de algo que Deus lhe concedeu e foi usufruído aqui na terra. Eu quero confessar um pouco do meu testemunho. Eu lembro que durante muito tempo, né, fazendo agora a comparação com a teologia da prosperidade, eu acreditava que se eu passasse algum problema de dívida financeira, ou que toda a minha vida financeira ela seria resolvida por semeaduras que eu fizesse na casa de Deus. Eu creio muito no poder da semeadura na casa de Deus, dízimos, das ofertas, porém, há um princípio que eu estava quebrando, que era o princípio da responsabilidade em eu lidar com as minhas próprias finanças. Deus nos dá força para adquirirmos riquezas e dentre elas é a nossa responsabilidade buscarmos esse conhecimento para a gente lidar com nossas finanças e recursos, em que eu simplificaria todo esse conhecimento numa equação simples e básica. Receitas menos despesas precisam dar positivo. O resultado disso precisa ser mais alto, ou seja, as suas receitas precisam ser maiores que as suas despesas. Essa é uma simplificação de uma equação básica que nós precisamos carregar nas nossas vidas e temos responsabilidade com isso. Precisamos ter responsabilidade com isso. Deus não vai se responsabilizar por isso. Ele nos dá a força para adquirirmos. Depois que adquirimos essas riquezas, nós temos a responsabilidade de cuidar dessas riquezas e a expectativa é que elas se multipliquem inclusive. Então, não coloque toda a responsabilidade, até porque a teologia da prosperidade, ela coloca toda a responsabilidade na conta de Deus. E Deus não trabalhou desse jeito, não trabalha desse jeito. A palavra do Senhor não nos ensina dessa forma. Deus divide com o homem a responsabilidade por semear o jardim desde a época do Jardim do Éden, de fazer o trabalho, do suor do seu rosto agora, depois que o pecado entrou, você comerá do fruto da terra. Então precisa haver trabalho, precisa haver semeadura,
precisa haver responsabilidade na boa administração. Então, essa é a realidade, né? Essa minha história, inclusive, né? Eu, graças a Deus, aprendi a duras penas e que você possa aprender com esse também testemunho que eu costumo dizer, né? Acerca do que eu passei, do que eu experimentei e não quero nunca mais viver isso e tenho seguido, né, aquilo que a palavra de Deus nos ensina, de termos a responsabilidade de sempre estar analisando, verificando, será que eu estou gastando mais do que eu estou recebendo? Então eu preciso ajustar aqui, né? Eu tenho a bênção de Deus sobre a minha vida, Deus vai me abençoar, Deus abre portas, Deus ele muitas vezes opera milagres financeiros, mas Deus ele não vai ser uma pessoa que vai estar abençoando a sua falta de compromisso, a sua falta de seriedade e responsabilidade nessa administração que ele lhe confiou, né? Aliás, a Bíblia tem um livro chamado Números, né? Então, eu sei que talvez você não goste de matemática, né? Onde se lidam com números, mas Deus nos deu a capacidade, né, de fazermos contas, de pensarmos, de analisarmos, de não sermos precipitados. Então, tenha muito cuidado com sua vida financeira, ela vai refletir muito naquilo que você crê, na palavra de Deus ou não crê na palavra de Deus, e também fala muito sobre o seu controle emocional, tem tudo a ver com relação às suas emoções. A palavra de Deus fala para nós termos domínio próprio, né, para que nada venha ser acima do nosso Senhor, que governa a nossa vida, o Espírito Santo de Deus, que está acima de todo o desejo, deve estar acima de todo o desejo nosso, porque Ele quer o nosso bem. Ele quer nos fazer prosperar, Ele quer nos fazer felizes. Em Provérbios, a Bíblia fala que aquele que empresta acaba se tornando escravo de quem o emprestou. Então, Deus não quer que a gente seja escravo de ninguém. Pelo contrário, Deus quer que a gente seja livre, verdadeiramente livre, e sejamos, por Ele, abençoados e felizes também na área financeira. Eu espero ter contribuído um pouco com o seu conhecimento acerca desse tema financeiro tão importante e também acerca daquilo que a palavra de Deus diz sobre isso. Se você curtiu esse vídeo, coloca aí o joinha. Se você gostou realmente dele, compartilhe com outra pessoa que você sabe que será edificada. E se ainda não é inscrito no canal, por favor, faça sua inscrição agora, tá bom? Deus abençoe você, tenha um excelente dia e seja muito próspero em nome de Jesus.